Oi, eu sou a Gil e eu trago conteúdo com base na Bíblia para você. Hoje a gente vai falar sobre como jejuar, começando com por que eu preciso jejuar? Porque Jesus jejuou. Se Jesus jejuou, ele deu um exemplo para nós. Aí você fala, Jesus morreu na cruz, então eu também tenho que morrer? Sim, a gente tem que carregar nossa cruz todos os dias e morrer todos os dias. Então, tudo que Jesus fez, a gente leva como um exemplo, porque a gente quer ser parecido com ele. Se ele jejuou, ele tinha um motivo. Ele foi levado para ser tentado pelo diabo no deserto. E ele foi levado por quem? Vocês lembram? Pelo Espírito Santo. Então, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Se ele tem te chamado para se dedicar mais e para se entregar mais, talvez esteja na hora de você jejuar. Tem demônio que só sai com jejum e oração. Então, a gente precisa se dedicar ao Senhor, não com o objetivo de conseguir alguma coisa, que é uma das dicas que a gente vai falar, que é a 2. Jejum é uma forma de eu conseguir o que eu quero? Não, não é simplesmente isso, conseguir o que eu quero. Que nem assim, eu vou ficar 6 meses sem comer pão porque eu quero comprar um carro. Ou eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Que nem o Jacó e que nem a música da Damares. Caramba, é Damares? A Cassiane, gente, a Cassiane. Preciso de uma bênção, é o nome da música dela. E aí, não é só por isso que a gente jejua. A gente jejua porque a gente quer estar mais próximo do Senhor, porque senão a gente acaba barganhando com Deus. O que acontecia na época do pessoal lá que estava no deserto caminhando junto com Moisés, né? Eles estavam acostumados a clamar por certas coisas. Então, tinha. Não, na época de Moisés, não. É na época do Jeremias, que estava perto lá do exílio babilônico e tal. Eles adoravam deuses que representavam determinadas coisas. Então, se tinha o deus da colheita lá, eu adorava o deus da colheita, porque eu queria uma boa colheita. Então, aí a gente traduzindo para os dias de hoje, você quer passar no vestibular, então você vai clamar o deus do vestibular, porque você não quer saber de um relacionamento verdadeiro com Deus, você só quer passar no vestibular, então você vai fazer um jejum para você passar. Você quer uma família, você quer um casamento, eu quero casar, então eu vou orar pro Deus do casamento, porque você não quer saber o que Deus quer para sua vida, você quer casar, então você vai jejuar, você vai orar, você vai fazer o que for necessário para você se casar. E isso é uma idolatria, porque o nosso Deus, ele não está limitado aos nossos desejos. E se a gente usa o jejum só para obter os nossos desejos sem considerar ou submetê-los ao senhorio de Jesus Cristo, a gente está nada menos do que barganhando e transformando nosso Deus em um ídolo. Porque ele vai, um ídolo que a gente só simplesmente fala, eu quero isso, obrigada, e eu vou fazer 3 orações e você vai me dar isso. Amém. Tá, mas e cadê o relacionamento? Você conversou com Deus? Você tá evoluindo com ele? Não, não, você simplesmente tá fazendo uma compra. E o seu tempo, o seu sacrifício é a moeda. Aí chega no passo 3. Já que eu não faço o jejum como uma forma de barganhar com o Senhor e eu quero mesmo um relacionamento bom com Ele, então como que eu faço, né? Eu vou fazer jejum para emagrecer. Aí não, né, gente? Já é uma outra coisa que a gente tá colocando acima do nosso relacionamento com o Senhor. Eu já fiz muito isso. Eu falava, Senhor, eu vou ficar 1 mês sem açúcar. Porque eu queria emagrecer e eu queria ficar sem celulite. Não era porque eu queria um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Eu usava isso de desculpa, porque eu sabia que se eu fizesse um voto a Deus, eu iria cumprir. Então, eu aproveitava que eu tinha, assim, que eu queria falar com Deus, e aí eu usava aquilo para eu tentar emagrecer. Só que depois de um tempo, começou a gerar até uma compulsão em mim, porque como eu não estava fazendo da forma certa, eu acho que o Espírito Santo não estava muito naquilo, então eu estava agindo com a minha própria força. E com a nossa própria força a gente não consegue fazer as coisas direito. Então eu ficava sem pão por um determinado período de tempo, e quando acabava o jejum, eu devorava o pão, eu gerava compulsão em mim. E aí isso acabou eu não conseguindo nem concluir os votos que eu fazia. Então, se eu fazia 1 mês sem pão, eu dava 15 dias, eu já estava desesperada e eu quebrava o voto. E aí se transformava em um voto de tolo. E eu fazia isso várias vezes, porque eu tinha a esperança de que eu ia conseguir, porque quando eu quebrava, aí eu queria fazer por um período 2 vezes maior, para eu compensar e pagar aquilo que eu fiz de errado. Só que desde o começo eu já estava fazendo uma coisa errada. Então, se você está fazendo isso, pede perdão para Deus, cancela tudo que você está fazendo, para de fazer esses votos malucos que geram compulsão, porque você não vai conseguir cumprir. Tô falando assim, não porque
Deus não é capaz de te curar, mas porque o coração tá no lugar errado, pelo menos por enquanto. Então dá uma parada nesses votos que malucos que você não consegue cumprir, que eu também não conseguia, e volta atrás. Tenta fazer outro tipo de jejum, um jejum que você sabe que vai ser para agradar o Senhor e não que vai te gerar algum benefício e você tá usando de desculpa para o seu relacionamento com o Senhor. Isso revela até uma idolatria do corpo. Eu tinha uma época que eu não fazia jejum de ficar sem comer porque eu tinha medo de perder massa muscular. Gente, olha isso. Olha, eu tenho um bração e isso era a coisa mais maravilhosa da minha vida. E eu não queria perder massa muscular de jeito nenhum. E aí eu não fazia jejum, porque eu ficava com medo de catabolizar. Que loucura! Irmãos e irmãs do meu Brasil, isso é idolatria, porque o jejum, ele é até comprovado que ele ajuda a gente a regular o intestino, organizar algumas coisas dentro da gente, porque a gente tá o tempo inteiro consumindo coisas que nem sempre fazem bem, ou que às vezes fazem bem, mas acabam saturando o nosso organismo. E o jejum, ele faz bem, ele é saudável a gente fazer. Não vai catabolizar, às vezes vai catabolizar. Só que o que que tem? Qual é o problema de catabolizar? Eu fazer um jejum de vez em quando para melhorar o meu relacionamento com Deus, depois eu volto a fazer dieta, depois eu volto a fazer exercício e a massa muscular vai voltar, irmãos. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso que a massa muscular ela não vai ser destruída por causa do jejum que você está fazendo, porque isso acaba se tornando uma idolatria do corpo. Pode ter gente que tá achando que é loucura, mas será que tem alguém aqui me ouvindo que já fez isso alguma vez na vida? Queria que tivesse, pra eu não ser a única no mundo. Também não queria jejuar porque eu não ia conseguir treinar. Se você não pode jejuar porque você tem que trabalhar, beleza. Assim, porque você tem que levar o sustento pra sua família, tira um dia que você tá no final de semana ou talvez alguma coisa assim, pra ficar um tempo sem comer mesmo. E se não for dar nenhum problema com a sua saúde, se você não estiver tomando medicação, verifique esses pontos, né? Porque a gente também não pode meter o louco. Ai, Deus, ele cura todas as coisas, então vou jogar fora o meu remédio para diabetes. Não, calma. Faz assim, com sabedoria, vai aos poucos falando com o Senhor e dentro do seu limite. E aí a gente vai pro passo 5, então, pro 4, né? O que o jejum muda na minha vida? Ele te dá mais domínio próprio, porque quando você consegue superar aquela situação que você colocou no jejum, você percebe que você conseguiria fazer outras coisas mais além disso. Você aprende a meditar, porque como o seu corpo ele fica fraco, você começa a focar no relacionamento espiritual como uma prioridade, porque você sabe que você não vai poder comer, então você vai ter que lidar com aquela fraqueza e com aqueles pensamentos que vêm pensamentos horríveis, vêm pensamentos bons, vêm coisas que estavam guardadas há muito tempo, que você não tinha tempo para refletir, porque você estava muito feliz, satisfeito, comendo, e não tinha assim que lidar com a fraqueza do seu corpo no limite que o jejum te leva. Isso é, se você nunca passou fome, né, na vida. Aí você faz um jejum intencional e aí você começa a perceber aquelas coisas. Porque é diferente também você passar fome de você fazer um jejum, né? Pro Senhor. Porque passar fome é uma questão de necessidade, é uma coisa terrível, não é uma coisa, legal, que vai limpar minhas células pra saúde e esse tipo de coisa. Não, é uma coisa que Deus, ele vai te resgatar, amém? E tenta entrar em contato com uma igreja, ou se você vê alguém que está passando por esse tipo de situação, fala para ela entrar em contato com uma igreja para ela ter pelo menos o básico dos mantimentos na casa dela e não passar por esse tipo de necessidade. O jejum, ele também vai te dar proximidade com o Senhor, porque as vozes externas, elas se calam e você consegue ouvir vozes internas, coisas que vão te deixar também estressado, porque você não queria ter que lidar com elas. É importante também abrir mão um pouco do celular quando você estiver em jejum, porque se você continuar recebendo estímulos que não te deixam pensar, não vai adiantar muito. Você vai só ficar sem comer e aí não vai frutificar espiritualmente. Você vai ficar com o TikTok lá de 2 em 2 segundos, não vai mudar nada na sua vida. Mas se você permanecer e tentar estar em oração, em um período reflexivo mesmo, para conhecer melhor o Senhor, vai gerar frutos muito abençoados. E aí, vamos para o 5. Como eu posso fazer jejum? Como efetivamente na prática eu faço um jejum? Você pode ficar algumas horas sem comer. Se você nunca fez antes, começa com algumas horas. Aí você percebeu que deu certo, conseguiu, aumenta para um dia. Aí depois, talvez 2 dias, 3 dias, verifica como está a sua saúde,
que tipo de esforço físico você vai ter que fazer dependendo do seu trabalho. Se for só por causa de treino e físico, e isso não for o seu trabalho, se você não for um atleta, talvez valha a pena fazer esse jejum por um tempo e aí você vê como funciona e depois você volta a treinar normalmente. Mas verifica essa questão médica também. Se você tem alguma questão médica que te impede de fazer jejum, tem outras formas. Você pode fazer votos, exemplo, deixar alguma coisa, tirar alguma coisa da sua alimentação, alguma coisa que você goste muito, não com o simples objetivo de emagrecer ou ficar sem celulite, mas o objetivo de fazer um sacrifício para o Senhor mesmo. E aí você vai incluindo esses pequenos sacrifícios na sua vida. Ou talvez fazer um voto positivo, que nem, eu vou ler, que não envolve alimentação. Eu vou ler 30 minutos por dia. Eu vou fazer determinado hábito 20 minutos por dia. Eu não vou entrar nas redes sociais por determinado tempo. E são também sacrifícios que você consegue fazer para se aproximar mais do Senhor, que não envolvem a questão de ficar sem comer por muito tempo. Mas se você conseguir, eu recomendo que você tente pelo menos uma vez na vida fazer um jejum de alimentos mesmo. Aí a gente entra no 6. Eu posso ou preciso ficar falando sobre o meu jejum para os outros, porque tem gente que, chega assim, nossa, eu não posso comer essa torta hoje. Aí você fica, nossa, por quê? É porque estou jejuando. Aí a pessoa só deu início àquela conversa para ela falar que ela estava jejuando. Isso não é legal, porque tá escrito na palavra que não é para você ficar jejuando, que nem os hipócritas, que são pessoas que falam, mas não fazem o que falam. Não é para você ficar jejuando igual os hipócritas, que só querem mostrar para os outros que estão jejuando. Não. É para você jejuar para a glória de Deus mesmo. Mas teve um amigo que ele fez um jejum por mim. Eu tava passando por um momento muito difícil. E naquela época, eu tava muito triste. E aí aquele amigo, ele falou assim para mim, olha, eu jejuei por você 40 dias. E aí eu fiquei pensando, nossa, aquilo me fez sentir importante. Me fez sentir que alguém estava me valorizando de alguma forma. E foi positivo para mim. Ele não falou aquilo para mostrar que ele era um cara que jejuava. Que nem já teve pessoas que falaram, eu oro por você, viu? Só que eu sabia que não era bênção. Então, se você às vezes fez um sacrifício por uma pessoa, talvez seja legal sim você falar para ela, olha, eu orei tanto por você nesse sentido, eu jejuei, né, por essa questão, e isso pode ser que seja um testemunho para aquela pessoa, mas toma cuidado para que você tenha convicção de que isso não é uma vaidade no seu coração que você quer mostrar para os outros que você está jejuando e que você é muito espiritual. E o último ponto como lidar com a culpa extrema quando eu descumpri o meu jejum ou o meu voto. Você precisa aceitar que Deus, ele te perdoa. Ele conhece você, ele conhece os seus limites. No momento em que você fez esse jejum, ele já sabia que você não ia conseguir terminar. E ele falou, nossa, lá vai ele outra vez, mas tudo bem, vamos acompanhar para ver o que vai dar. Então, pensa, se você é uma pessoa que tem problema com compulsão, que nem eu tinha um problema gravíssimo com compulsão, com idolatria por comida, idolatria pelo corpo, e eu não podia fazer determinados tipos de jejum. Até hoje eu não faço jejum só sem açúcar. Eu consigo fazer o jejum de ficar sem comer por 2, até 3 dias, assim, foi o limite até agora. Não sou que nem o Luciano Subirá, que faz 40 dias, e que nem Jesus, na verdade, né? Que faz 40, o primeiro de todos. Eu também já fiz períodos mais prolongados que eu comia um prato de comida por dia. Não, eu acho que foi até 3 dias também. Que aí eu comia um café da manhã, que é a minha refeição preferida. E eu consegui não ter compulsão depois desses votos. Mas, assim, se você analisar, isso aconteceu por quê? Porque eu comecei a fazer coisas que estavam dentro do meu limite. E eu não estava fazendo com a mentalidade errada. Porque quando eu parava de comer para eu emagrecer, eu entrava em um conflito gigantesco dentro da minha cabeça, que entrava num esquema de gatilho e compulsão que me fazia devorar tudo depois. Eu não suportava. Eu não estava fazendo para a glória de Deus e nem submetida ao Espírito Santo. Então, se você tá caindo nessa também, e também de atitudes, às vezes caindo num pecado que você jurou para Deus que nunca mais iria cometer e você comete toda hora, talvez seja importante você falar com alguém. Se você não quer falar com um psicólogo, psiquiatra, conversa com um amigo cristão
que vai te direcionar no sentido da palavra de Deus. Nem sempre, às vezes, também as pessoas cristãs, elas conhecem a palavra. Então, procura um cristão que conheça a palavra e que vai te dar um conselho abençoado e que vai conseguir te acompanhar nessa jornada para que você não continue cometendo o mesmo pecado. Porque é um pecado você fazer uma promessa para o Senhor e você descumprir ela toda hora. Para de fazer essa promessa. Você não tem que comprar o amor de Deus. Deus, ele nos deu o filho dele como um sacrifício pelo nosso pecado e de graça. Assim, ele pagou todo o preço já. Você não tem que ficar se sacrificando e isso não vai te fazer mais merecedor do sacrifício de Cristo do que eu, que não estou fazendo o que você está fazendo. Todos nós estamos no mesmo barco. A gente está totalmente destituído da glória de Deus e a gente só consegue chegar até o Senhor através do sacrifício de Cristo, que é imerecido. Você nunca vai merecer esse sacrifício por mais jejum que você faça na sua vida. Então, tenta se libertar desse pensamento de com o meu sacrifício eu vou conseguir me estar mais perto de Deus, ou eu, por causa da minha culpa, eu tenho que fazer 5 votos e eu tenho que me bater 8 vezes, igual o Silas do Código da Vinci. Não, esse pensamento não é bíblico. Esse pensamento vem de outras coisas e você tem que descobrir da onde que vem essa culpa, essa acusação, porque o acusador é Satanás, e receber o sacrifício de Cristo, a graça de Cristo, e pedir para ele, na prática, né? Como que eu faço na prática? Senhor, me mostra o que tá me levando a esse pensamento de culpa ou a esse pensamento de querer me sacrificar mais para eu receber um sacrifício que já é gratuito. Tenta investigar dentro da sua cabeça o que está te levando a esse ciclo sem fim, né? De fazer votos e malucos. Para terminar, você não precisa ser perfeito hoje, porque tinha filmes de comédia romântica quando eu era mais nova, não sei como tá agora que eu parei de assistir um pouco. Mas o filme acabava na hora que o casal ficava junto. Só que, e depois? E a vida inteira? E eles iam casar? E quando eles casassem, como que ia ser o dia a dia? Então, o seu relacionamento com Deus, ele não acaba na hora que você fez o jejum mais top da sua vida e aí sim você chegou. Não, e o dia seguinte? O que vai acontecer? Então pensa que a sua vida com Deus é uma caminhada por toda a sua vida. Então você não precisa agradar a Ele, assim, entregar, assim, se matar, porque Ele não quer nem, assim, que você faça isso, às vezes. Ele só quer que você viva o seu dia a dia em submissão a Ele, trabalhando, assim, fazendo o que for necessário, não porque é isso que vai comprá-lo, mas é porque você é filho dele. Então ele quer que todos os dias você se aproxime cada vez mais de quem você verdadeiramente é, de quem ele te criou para ser, e o jejum vai te ajudar. Mas não na forma de barganha e nem na forma de tentar comprar a graça de Deus, porque você já é abençoado, você já é gracioso e bem-aventurado. Então, se você gostou, dá um like. Se te ajudou, compartilha com alguém que pode também gostar desse conteúdo. Faz um comentário falando o que você achou. E beijo!